Olá a todos, vamos então resolver o último vídeo sobre equações literais, isto relativamente ao oitavo ano. O desafio consiste então na resolução da equação literal em ordem à incógnita indicada dentro dos parênteses. Neste caso temos a seguinte equação: xa, que é x vezes a, mais cb, exatamente igual a az mais 3. E temos então que resolver esta equação literal em ordem aqui à incógnita a. Sendo assim, então teremos que manipular esta equação de forma a então obtermos a expressão que define o a nesta equação. Ou seja, temos de ter o a no primeiro membro e depois este a terá que ser igual exatamente a uma determinada expressão. Ok. Bem, para resolvermos isso, aplicamos as lógicas das equações do primeiro grau que vocês já conhecem, mas vamos tentar isolar aqui a incógnita A. Então, tudo o que tem A, vamos então passar para o primeiro membro. Aqui XA, tudo bem, mais CB. Este CB não tem A, então terá que passar então para o segundo membro. Terá que ser anulado aqui no primeiro membro. Se tenho mais CB, então eu retiro aqui CB e então faço a mesma ação no segundo membro para manter o valor da equação. Vou ter então que aqui subtrair CB igualmente no segundo membro e obtenho então a seguinte equivalência: XA exatamente igual a AZ mais 3 menos CB. Agora, eu tenho de passar, então eu tenho aqui no segundo membro um termo que também tem A, que terá que viajar então para o primeiro membro, ou seja, terá que ser anulado aqui no segundo membro. E como é que eu anulo este AZ? Repara que aqui AZ é positivo, não é? É mais AZ. Então eu subtraio AZ no segundo membro, porque isto vai dar zero, né? E o que faço no segundo membro, a ação que faço no segundo membro, tenho que fazer exatamente a mesma ação no primeiro para manter o mesmo valor da equação. Então, se subtrai a z no segundo membro, tenho que fazer a subtração no primeiro. Obtenho exatamente o seguinte: xa menos az exatamente igual a az menos az dá zero, né? E ficamos com 3 menos cb. Agora, temos aqui um grande problema. É que temos aqui um problema muito grande. Porque agora o que é que eu faço com isto? Eu tenho que obter o que é exatamente igual ao A. Eu tenho que obter um A igual a uma expressão e esta expressão não pode ter A. Terá que ser exatamente a definição aqui desta incógnita A. E como é que eu vou subtrair isto? Como é que eu subtraio XA menos AZ? Não sei qual é que eu vou de X e do Z. Né? Se eu tivesse 4A menos 2A, eu posso dizer 4A menos 2A é 2A. Mas agora eu tenho X e Z, como é que eu faço isto? É que isto não dá para subtrair desta forma que vocês conhecem. Como é que então eu faço? Eu resolvo aqui esta situação. Porque isto não dá para juntar, vá lá num termo só, fazendo a subtração. Nem posso passar algum destes termos para o segundo membro, porque ficaria então com o A no segundo membro e não é isso que é pretendido. O que vocês deverão fazer num caso destes, quando têm os dois termos e os dois termos têm a variável que vocês querem isolar, é exatamente utilizarem a estratégia de colocar em evidência. Repara que neste termo e neste, o A aparece em ambos os termos. Se aparece em ambos os termos, então eu posso colocar o A em evidência. Posso criar aqui uma multiplicação colocando o A em evidência. Ou seja, A vezes, e abro parênteses, agora fazendo a distributiva vou ter que igualar estes termos. A vezes o Q dá a X. Tem muita X, né? E depois, menos, e se tem AZ e o A já está cá fora, falta então o Z. Ok? Agora, como vocês veem que isto é exatamente a mesma coisa, eu se aplicar aqui a distributiva, ficaria A vezes X, ficaria AX, e repara, AX ou XA é exatamente a mesma coisa. Isto é uma multiplicação. Né? É x vezes a. A multiplicação goza da propriedade comutativa. 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 2. Por isso, xa ou ax é exatamente a mesma coisa. Depois faziam aqui a distributiva e ficariam então com menos a vezes z, o que daria a z, o que é exatamente a mesma coisa que tem aqui. Ok?
esta estratégia é exatamente a estratégia de colocar em evidência, que basicamente é fazerem a propriedade distributiva, mas no sentido inverso ao qual vocês estão habituados a fazer. Ou seja, por exemplo, se tiverem 2, abrir parênteses, 3 mais 5, aplicando a distributiva, vocês teriam 2 vezes 3 mais 2 vezes 5. O que estamos a fazer aqui é andar para trás nesta propriedade. É ter isto e andar para trás. É reparar que o 2 aparece então repetido, e então se aparece repetido pode ser colocado em evidência. E depois se tem 2 vezes 3, falta lá o 3, mais, e se tem 2 vezes 5, falta o 5. Okay? É exatamente isto que fazemos. É lá, uma distributiva, mas ao contrário. Okay? Chama-se então colocar em evidência. Mas eu agora não vou aplicar a distributiva, senão eu tinha o mesmo problema que teria ali. Okay? Isto vai mesmo ficar assim. Fica então 3 menos CB. Agora reparem numa situação. Eu aqui já, o X e o Z já não têm A. Ok, eu já tenho aqui o A exatamente sozinho como pretendia para poder resolver a equação literal. Agora o que tenho que fazer aqui é exatamente livrar-me deste bloco que está a multiplicar. Ou seja, tenho que me livrar deste x menos z. E se este x menos z está tudo a multiplicar pelo A, isto facilmente anulamos este x menos z, dividindo então o primeiro membro por x menos z e depois compensando, fazendo a divisão no segundo, igualmente por x menos z. E repara que se multiplicam por x menos z e dividem por x menos z, isto aqui simplifica porque dá 1 e ficam exatamente com A. Sendo assim, o A será exatamente igual a 3 menos CB, a dividir então por x menos z, e tem então esta equação literal resolvida em ordem à incógnita A. Fica então aqui a sugestão de resolução. Este talvez seja o caso assim um pouco mais complexo. Se vocês não tivessem visto nenhum caso destes e aparecer num teste, é sempre um caso onde vocês, eu penso eu, não vão saber muito bem o que é que terão de fazer aqui para ficarem então com algo deste género. Fica então aqui a sugestão. Se apanharem algum caso destes, onde tem dois termos, em ambos os termos têm A, e não dá para somar ou subtrair pelos métodos convencionais, lembrem-se sempre que se o A aparece nos dois termos, dá para pôr em evidência, que é uma espécie de distributiva ao contrário, e depois mandam então o que está dentro de parênteses a dividir para o segundo membro. Okay? Fica então aqui a sugestão de resolução. Terminei então os vídeos sobre equações literais. Por isso, para quem esteja a ver o vídeo agora, desejo um grande Natal a toda a gente. Um grande abraço.